Hora de falar sobre uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio, que nasce da relação boa entre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Celso Rigo, um dos principais investidores do Grêmio nos últimos tempos e apoiador declarado de Odorico Roman, que se tornou no último sábado presidente do Grêmio. O Pedro e o Celso conversaram longamente e chegaram à conclusão de que os clubes poderiam formar uma parceria de ajuda mútua. Dessa parceria vai abranger uma série de coisas, incluindo o empréstimo de atletas que não têm sido utilizados. E há um exemplo muito claro de que essa coisa pode funcionar bem. O Marlon, que perdeu espaço no Cruzeiro, embora tivesse sido titular nas últimas temporadas, foi emprestado ao Grêmio. Performou muito bem, acabou comprado, e o Cruzeiro permitiu que o Marlon estivesse em campo no confronto entre os times, mesmo ainda sem o pagamento do Grêmio referente à compra que vai acontecer nos próximos dias. A ideia é que outros jogadores que não estão sendo aproveitados no Grêmio ou no Cruzeiro sejam cedidos por empréstimo para terem a oportunidade, a partir dessa relação bacana entre os homens que comandam o departamento de futebol dos clubes, para que esses jogadores possam ter mais oportunidades e surjam bons negócios para a dupla. Bora falar também sobre James Rodrigues, meio atacante que passou pelo São Paulo sem nenhum destaque. Ele está de saída do León. O contrato com o time mexicano se encerra em dezembro e o León já deixou bem claro que não pretende renovar contrato, até por conta da Copa do Mundo de 2026. O meio atacante colombiano procura um clube, caberia no seu time do coração. Na passagem pelo León na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Vamos lá, porque hoje a gente publicou uma entrevista exclusiva com Joaquim Pinto, chefe de scout do Cruzeiro, falando sobre todo o processo. Tem todos os cortes aqui, tem a íntegra da entrevista também. Aliás, agradecer mais uma vez aí ao pessoal da comunicação do Cruzeiro por ter topado a entrevista, ao Joaquim Pinto também por ter aceitado o convite, ao Thiago Matar aí, meu companheiro lá na entrevista, o Gabriel Ribeiro, videomaker, e todo mundo que contribuiu aí para que essa entrevista fosse ao ar. Acho que ficou um conteúdo bem legal, assuntos importantes, temas importantes do nosso Cruzeiro, e agora com um scout bem profissional, chefiado aí pelo Joaquim Pinto. E assim que a gente rodou alguns trechos na nossa programação aqui na Samuca TV, muita gente começou a falar sobre a próxima temporada, né? O planejamento. O Cruzeiro só vai contratar jovem, e a informação que a gente traz aqui, repete, é uma informação até óbvia, mas importante, porque acaba que muita coisa vai virando ali uma teoria, vai se criando e vai virando verdade, principalmente nas redes sociais, e não procede isso, né? O Cruzeiro vai ter uma mescla assim, de jogadores com mais bagagem, né? E não apenas jovens para a próxima temporada. O Joaquim Pinto, ele até comentou sobre o planejamento, que já tem tudo mapeado, e aí, claro, depende o que vai ser a prioridade. A prioridade vai ser buscar essa posição. Então aqui estão os nomes mapeados, e aí o Cruzeiro vai buscar isso no mercado. Muita coisa ainda para acontecer, mas importante que esse trabalho, ele já, desde a última janela, né, ele já foi sendo feito, foi sendo mapeado pelo departamento de scout, para assim que o planejamento ele for tocado para valer, né? Claro que agora não tem como você sair contratando aí no mercado, numa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro e com o foco total na semifinal da Copa do Brasil. Mas assim que tudo for acontecendo, o departamento de scout em contato com a diretoria e também com a comissão técnica para definir esses reforços que o Cruzeiro vai buscar na janela agora de final, início de 2026, final de 2025, início de 2026, e lembrando sempre que com a Copa Libertadores o planejamento é para ter um Cruzeiro muito forte. Não quer dizer que o Cruzeiro ele vai ganhar a Copa Libertadores em 2026, mas ganhar a competição continental é o grande sonho do presidente, do dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Claro que para isso o processo ele precisa continuar, né? Se vier um título de Copa Libertadores já no primeiro ano que o Cruzeiro disputa com o Pedro como dono, será tudo maravilhoso, né? Mas é importante também a gente saber que é um processo que vem sendo construído para que o Cruzeiro brigue sempre na parte de cima das competições que ele vai disputar, mas não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro terá um time ainda mais forte
no ano de 2026. Mas até lá, muita coisa, vamos seguir focados aí nesta reta final de Série A e também na disputa da semifinal da Copa do Brasil. Muita gente hoje repercutiu nas redes sociais porque a CBF, com os clubes, ela vem discutindo o fair play financeiro no futebol brasileiro. E o Cruzeiro, claro, está atento a todas as medidas, a toda situação que acontece, né, a todo tema que é tratado, e só pedir ao torcedor muita calma nessa hora, muita coisa sendo discutida, não tem nenhum martelo batido até o momento. Acho que muita gente se assustou quando tem ali um tema de clubes em recuperação judicial, que teria que ter uma folha salarial equivalente ao período ali de antes de entrar em recuperação judicial, mas torcedores, vamos esperar todas as definições. Obviamente, né, o Cruzeiro está atento e participando de todas essas conversas e vai trabalhar aí para que o melhor esteja com o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem um dono que todo mundo sabe que tem muita grana, que quer fazer do Cruzeiro um clube cada vez mais forte. Talvez isso até preocupe a muitos aí, né? Para se tentar algumas medidas aí neste fair play financeiro que possa, de certa forma, dificultar, mas a informação que a gente tem, conversando com algumas pessoas do Cruzeiro, é que o Cruzeiro está atento a todas essas medidas, a todas essas sugestões e vai, claro, defender o que for melhor para a instituição. Então não tem, repito, nenhum martelo batido, são ideias que vão sendo colocadas e o Cruzeiro está com representantes nesta construção do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. A terça-feira de folga, jogadores voltando aos trabalhos nesta quarta na Toca da Raposa 2 e aí vamos acompanhar a retomada dos trabalhos. E uma informação importante que é sobre o Fabrício Bruno. O Cruzeiro já tem tudo estabelecido, porque o Fabrício Bruno, ele vai voltar ao Brasil depois do jogo lá na França, no avião da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O Pedro Lourenço, ele fez um contato com a Leila. O Palmeiras vai buscar o atacante Vitor Roque, e aí o Fabrício Bruno também vem neste voo. Então ele vai chegar na quarta-feira em São Paulo e depois segue direto aí para Caxias do Sul. Na quarta-feira já estará no local da partida de quinta diante da equipe do Juventude. Essa informação a gente confirmou, foi inicialmente divulgada pelos amigos da Rádio Itatiaia. Então Fabrício Bruno não será problema, o Cruzeiro que terá um time bem desfalcado, né? Já falamos sobre isso, o Arroio, o Christian, o Matheus Pereira, 3 titulares aí fora pelo terceiro cartão amarelo, além do Wallace como composição de banco, mas pelo menos essa ótima notícia de que o Fabrício Bruno estará bem, né? Porque a Leila Pereira também tem esse avião aí com muito conforto, muita qualidade para retornar. Na quarta-feira já estará em São Paulo e de lá segue para o Rio Grande do Sul. Tá falado, pessoal? Vamos conversar um cadinho sobre os nossos times. Ô Edu, o Cruzeiro tem a Libertadores garantida matematicamente. O Cruzeiro está de volta à Copa Libertadores da América. O desafio até o fim do ano segue o monitoramento do título. Você acha que o discurso interno é diferente do externo? Porque o Cruzeiro em momento algum falou que o título é o foco principal. O Cruzeiro o tempo inteiro falou, o foco é a Copa Libertadores da América. Então nós podemos cravar que o Cruzeiro atingiu o seu objetivo. O foco até o fim do ano, até o jogo lá, os jogos contra o Corinthians, é o monitoramento do título ainda, em especial nessa semana com jogos a menos? Ou você acha que tem esse desafio de fato de tipo, conquistamos o objetivo, não deixar baixar o nível, Edu? Não, eu tô com o Jardim. Leonardo Jardim deu uma entrevista no pós-jogo e ele explicou qual é a situação e o comandante explica, a gente bate continência, né? Ele falou que o Cruzeiro está classificado para pré-Libertadores, né? É um subplanejamento e o planejamento é a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro precisa de pelo menos uma vitória. A partir do momento que o Cruzeiro conquistar a vaga direta para a Libertadores, ele tem que monitorar Flamengo e Palmeiras. Enquanto Flamengo e Palmeiras derem ao Cruzeiro a chance matemática de título brasileiro,
o Cruzeiro encara o Campeonato Brasileiro em busca da conquista. A partir do momento que matematicamente, se acontecer de Palmeiras e Flamengo entrarem numa briga entre eles dois e tirarem o Cruzeiro da briga pelo título, aí o Cruzeiro passa a utilizar o Campeonato Brasileiro como preparação para as semifinais da Copa do Brasil. Acho que o objetivo é muito claro e muito bem traçado pelo Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro não depende só dele para ser campeão brasileiro. Ele depende só dele para a vaga direta para a Libertadores. Conseguiu? Fica observando o que Palmeiras e Flamengo vão fazer. E Palmeiras e Flamengo estão envolvidos na final da Libertadores. Vai chegar um momento em alguma rodada que eles vão largar o campeonato. Literalmente. A time reserva, não vão focar. E pode ser que numa dessas o Cruzeiro tire proveito. Mas se não acontecer, e matematicamente está muito difícil mesmo, até porque o Flamengo tem jogo a menos e o jogo a menos com o Flamengo é contra o Sport. Nós vimos o Sport nesse final de semana. Acho que o Palmeiras meteu numa enrascada, né? Porque ele tem muito desfalque, vai pegar o Santos pressionadíssimo. Sem dúvida. E aí, cara, é exatamente isso. Ver até onde dá, matematicamente, no Campeonato Brasileiro. Não dando pro título, usa com inteligência o Campeonato Brasileiro para chegar muito saudável nas semifinais da Copa do Brasil. E tudo que esse Cruzeiro do Leonardo Jardim precisa é chegar saudável. É um time muito intenso. Depende muito da parte física. Se o Cruzeiro conseguir chegar nos jogos das semifinais contra o Corinthians bem fisicamente, ele se torna ainda mais favorito. O Fabrício, vale o secador ligado essa semana contra Flamengo e Palmeiras? Tem que ser, né? Mas é difícil. Pô, é difícil torcer pra esses caras, cara. E perder, né? Mas eles realmente não dão mole, mas tudo pode acontecer, né? Tem que acreditar. E os jogadores, como o Panzo falando, tem que fazer a parte deles, né? Tem que buscar ali o ponto. Libertadores é uma coisa que todo mundo explanou já, tudo é a meta e tal, mas a gente sabe o que acontece lá dentro. Se der mole. Mas é muito difícil, né? Esses times realmente perderem ponto. Mas enquanto haver esperança aí, tem que ir pros jogos aí pensando na vitória e por que não? Se os caras der brecha, já aconteceu alguns anos atrás aí, os caras, eu não quero, caiu na mão dos três, o outro foi lá e pegou, entendeu? Então, tudo pode acontecer, mas é difícil secar esses caras, jogam super bem, né, cara? É uma competitividade muito alta, um elenco bom pra caramba, né, cara? Que foi montado ao longo dos anos aí, então vai ser difícil tomar esse campeonato brasileiro, mas, como falou, acreditando, sempre buscando essa Libertadores e aí o foco depois é a Copa do Brasil, né? Qual que é o peso institucional dessa matemática garantida de que o Cruzeiro está de volta à Copa Libertadores da América? Nossa, demais, cara. Libertadores sentiu demais nossa falta, cara. Isso é tradição. Eu fiquei 4 anos aqui, eu só joguei Libertadores. Eu não joguei uma Copa do Brasil pelo Cruzeiro, só Libertadores, né? Sempre entre os top 4 ali. Teve um ano que a gente pegou pré, eu acho, 1 ou 2. Explicando pra quem não sabia, ou se jogava um, se jogava outra, né? Jogava outro, né? Nessa época. E eu nunca joguei Copa do Brasil pelo Cruzeiro, sempre Libertadores. Então é um time super tradicional, né? Bicampeão, 4 finais, né? Fez, então teve até o apelido La Bestia aí, na Sul-Americana é super respeitado e a gente sentia isso nos jogos quando ia jogar fora. É um time que tem tradição, mas é um time que tem que voltar, né? A jogar, esses jogadores que estão aí jogaram um pouco essa competição, né? Um ou outro, né? Cássio, Fabrício Bruno e tal, mas é um time que precisa uma competição diferente a ser jogada, precisa tá cascudo, tá ali de novo, entendeu? De repente não é nem um ano que vem classificar para a Libertadores, já aquela pressão de título, porque é uma competição que precisa ser jogada, tem muito detalhezinho. Muita coisa, muita confusão. Champions League aqui, nossa, é fogo, filho. Já erra caminho, chega atrasado pra aquecer, já chega na hora do jogo, é só confusão. Vai ter polícia no batedor, não vai ter. O Libertadores é outra parada. O Cirilo, entra também nesse aspecto do Cruzeiro a parte financeira, né? A melhor colocação que traz a melhor premiação também, né? Em se tratando de campeonato brasileiro, né? E aí é olhar o que está no seu controle, né? O que está no controle do Jardim, o que está no controle dos atletas, né? É fazer o melhor em cada jogo. E se em cada jogo conseguir a vitória, com certeza vai brigar lá em cima até o final, né? Porque, de fato, Palmeiras e Flamengo vão ter paradas duras aí, né? É um campeonato brasileiro, cara, que tem um aproveitamento de 70% para Palmeiras e Flamengo e 64% para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 64 pontos em 33 jogos. É um campeonato de altíssimo nível. Lembrando na agenda do torcedor aí, ó, Juventude, quinta da semana que vem, dia 20, desafio fora de casa. O Cruzeiro ainda tem Corinthians, Ceará, Botafogo e Santos, antes de pensar 2 vezes no Corinthians na Copa do Brasil. É a tabela do Cruzeiro até o fim do Campeonato Brasileiro. E neste meio de semana, aliás, neste fim de semana, né, em meia data FIFA, o Cruzeiro vai observar no sábado Santos e Palmeiras, o jogo vai ser às 9 e mais cedo, 6h30, né?
ou 6 horas. Deixa eu pegar aqui o jogo do Flamengo com o Sport. 6h30, Sport e Flamengo no próximo sábado. Vamos ver o que vai ser, qual vai ser o balanço após os jogos do fim de semana. Liga o secador, não custa nada. E lembrando-se, pô, que é o melhor aproveitamento do Palmeiras aí em anos. E o do Flamengo é o melhor aproveitamento desde 2019, né? Do Jorge Jesus, aquele time do Jorge Jesus, que era uma loucura. Os caras levaram a régua lá em cima logo quando na nossa vez, meu. Não é possível. Tá fácil, mas tá bom. O pior já passou, Guerra. Nível altíssimo é o Cruzeiro garantido na próxima Copa Libertadores. Do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.